Boa noite, então. Vamos iniciar hoje um estudo, na realidade, não é de mais um capítulo. Nós vamos permanecer no capítulo 8, que se intitula Treva e Sofrimento, e vamos fazer o estudo um pouquinho diferente hoje. Nós vamos estudar, vamos ter estudos complementares, e nós vamos entender por quê. Vamos lá. Vamos iniciar o nosso estudo hoje, e conforme eu falei, continuando os obreiros da vida eterna, capítulo 8, e será um estudo complementar. Né? Por que o complementar? É porque nós observamos que no capítulo anterior, que é o capítulo 8, ficou alguns pontos, né? Alguns temas que foram levantados e que ficou sem algum esclarecimento a mais. Então, nós entendemos a necessidade da gente explicar alguns pontos interessantes. Por isso é que nosso estudo hoje vai ser um estudo um pouquinho diferente. Vamos lá. Bom, quais, então, os pontos que nós levantamos no capítulo 8, né, no capítulo que nós estudamos no sábado retrasado, e que ficou alguma coisa pendente ainda de um esclarecimento melhor? Nós levantamos a questão do umbral, né, dessas regiões inferiores, nós levantamos a questão das crianças no plano espiritual e levantamos a questão também que ficou da gente conversar um pouquinho mais sobre o fenômeno da zoantropia na doutrina espírita. Então, vamos lá. Vamos estudar mais um pouquinho? Só que, para a gente estudar um pouquinho sobre esses temas, a gente vai falar sobre uma coisa chamada fluido. Aí a gente pergunta, muitos vão questionar assim, mas será que eu vou ter que estudar esse negócio hoje? Será que vai ter que ser isso mesmo? Não vamos falar do capítulo? Na realidade, gente, a gente vai ver mais para frente que o pouquinho que a gente vai caminhar, o pouquinho que a gente vai esclarecer sobre esse tema aí, sobre os fluidos, tem uma relação direta com o que nós vamos falar, com aqueles temas que nós vamos abordar hoje. Aí vem aquela pergunta, mas será que não é chato esse tema, estudar isso? Será que não é chato? Gente, é chato a beça. Eu vou falar isso para vocês porque quando eu comecei a estudar isso, eu não sabia nem por onde começar. Mas aí, quando eu comecei a insistir, né, em tudo que eu estava lendo e a pesquisar, eu continuei achando chato. Mas era um chato que eu consegui entender um pouquinho. E esse pouquinho é que a gente vai passar para todo mundo hoje, para a gente estudar junto, para que a gente tenha uma ideia desses temas que foram abordados e como eles funcionam e por que eles são do jeito que são. E aí a gente não vai ficar apavorado quando aparecer um tema desse, né? Porque a gente tem a tendência, e isso eu já reparei, a gente tem a tendência, isso porque acontece comigo, quando a gente lê alguma coisa e a gente não entende bem o que a gente lê, aí a gente pensa assim, bom, eu vou deixar isso aqui de lado e depois eu vejo. Não é assim? É assim, tem certeza que é assim. Todo mundo se identificou. E esse vou ver depois fica para a próxima existência, se ficar, não é verdade? Então, o que eu procurei trazer hoje? Eu procurei tentar, juntos, discutirmos esses 3 pontos e fatos relacionados a eles, de uma forma muito objetiva, de uma forma clara,
para que não fique uma coisa sem entendimento. Então, vamos ver se a gente consegue captar o que Kardec nos ensina, o que outros autores nos ensinam. Vamos ver se a gente consegue captar, para a gente não ficar mais com aquela sensação do vou ver depois. Então, por isso, nós vamos falar rapidinho sobre esse tal de fluidos. A começar por uma grande dúvida, que eu tenho certeza que é a dúvida de bastante gente. É a dúvida quanto à pronúncia. Vamos iniciar da questão da pronúncia, que há uma certa dificuldade sobre isso, né? Alguns pronunciam com acentuação sobre a vogal U, fluido, outros com acentuação sobre o I, fluido. Agora, o correto, gente, é a pronúncia como ditongo. Ditongo é a junção de duas vogais, né? Aí nós temos a vogal U e a vogal I. Então, a gente fala fluido, dando ênfase, né, na letra U. Então, a gente já começa aí a aprender que nós precisamos acertar na pronúncia para a gente começar a entender de uma maneira assim tranquila, rápida, não vamos forçar também a natureza, né? Vamos de uma forma rápida, só para a gente entender lá na frente como é que isso aí vai influenciar no que a gente vai discutir hoje. Bom, Kardec, ele nos traz, em uma das suas obras fundamentais, a definição, que é uma definição bem interessante. A primeira diz: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhe inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Onde que está isso, gente? E essas palavras difíceis, será que a gente vai entender? Bom, isso está na Gênesis. Olha o nosso lembretinho aí do lado, ó. Esses lembretinhos que a gente faz questão de colocar é para a gente, se possível, anotar e ler de novo. Isso aí está em A Gênese, capítulo 6, item 10. E aí vemos a segunda colocação também, sobre os fluidos. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Onde que a gente acha isso? Na mesma obra, a Gênese, capítulo 6, no item 17. Aí a gente para e pensa, gente, mas quanta palavra difícil, será que eu vou assimilar isso tudo? Será que eu vou conseguir entender esse trem aí? Vai. É difícil, mas vai. Bom, vamos partir do princípio, vamos falar assim de uma forma bem natural e bem tranquila, para que a gente possa assimilar pelo menos um pouquinho, para a gente entender lá na frente. Bom, no universo, gente, existem dois elementos básicos, dois elementos fundamentais, né? Todos os outros são derivados desses elementos. Então, nós temos dois elementos básicos. O primeiro elemento é o princípio material. Gente, mas o que é isso? E por que antes de eu explicar, eu vou fazer uma colocação? Nós temos uma certa dificuldade do entendimento e é muito tranquilo a gente pensar assim, porque é normal, né? Enquanto nós estamos em humanidade, é muito natural a gente só entender o que a gente percebe, o que os nossos sentidos conseguem captar. É natural. Quando eu falo assim, no meu jardim existem flores lindas, eu consigo entender essa mensagem, porque eu sei o que é o jardim, eu já vi um jardim,
Eu sei o que são flores, eu já senti, já vi as flores, sei que elas são coloridas, sei que elas exalam algum tipo de perfume. Então, é natural que a gente consiga entender o que os nossos sentidos conseguem captar. O que os nossos sentidos, enquanto nós estamos encarnados, o que os nossos sentidos não conseguem captar, é difícil a gente entender. Quando a gente fala em fluido, gente, mas como que eu vou entender isso? Eu não consigo ver, eu não consigo escutar, eu não consigo sentir o cheiro, não é verdade? Mas vamos partir do princípio que nós vamos tentar raciocinar de uma forma lógica, conforme Kardec nos ensina, para a gente conseguir captar essa ideia. Então, no universo, todo o universo, existem dois elementos, né? O que eu já falei, que é o princípio material, que é a matéria, né? E essa matéria, ela é uma das transformações do tal fluido cósmico universal. Gente, mas o que é isso, fluido cósmico universal? Eu não vou entender esse trem. Vai. Vamos imaginar que esse fluido cósmico universal, no caso do princípio material, ele seja um jogo de Lego. Eu acho que todo mundo conhece aquele joguinho de Lego que a gente vai juntando as pecinhas, né? Você vai juntando as pecinhas e dependendo do que você quer formar, você consegue. Eu quero formar um carro, junto as pecinhas, formo um carro. Ah, eu quero formar uma seta. Eu junto as pecinhas e formo uma seta. Então, vamos relacionar esse fluido cósmico universal a esse jogo de Lego, né? Então, o que acontece? A partir dessas pecinhas que a gente junta, é que todo o resto se forma. Kardec, na segunda parte, ele faz até quando ele fala a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó. Então, ele se refere a esse fluido cósmico universal até de uma forma, assim, filosófica, né? Então, o princípio material, que eu já falei, é a matéria. E o princípio espiritual, os espíritos, não é verdade? Então, espírito mais matéria é igual a evolução. Se eu junto o espírito com a matéria, logicamente, eu tenho a possibilidade da minha evolução, né, do meu caminhar. Então, esses esclarecimentos, gente, são pequeninos esclarecimentos só para a gente poder colocar na cabeça e guardar isso aqui, porque lá na frente a gente vai lembrar desse ponto aí. Vamos caminhar. Bom, aí a gente vai falar de uma outra questão importante que chama perispírito. Muita gente já ouviu falar, nós espíritas já ouvimos falar, mas às vezes não compreendemos bem o que é o perispírito. Se a gente for esmiuçar bem o que é o perispírito, nós vamos, né? Esse estudo vai ser muito pouco, porque, inclusive, a gente tem coisas que a gente nem tem capacidade de entender. Mas o básico, hoje, a gente vai. O perispírito vem do grego peri, que quer dizer ao redor, e o latim espírito. Então, Kardec define muito bem isso aí para nós. Aonde? Vamos lá no nosso lembrete. Onde é que está isso que a gente vai ler agora? Está no Livro dos Espíritos, na introdução, parte 6. Define o perispírito assim. É o liame é o que liga. O liame ou perispírito que une corpo e espírito é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, que é o nosso corpo. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo. Esse segundo é o tal do perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo.
invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível. Bom, gente, trocando em miúdos, o que acontece? Vamos esquecer aquela historinha que a gente aprende do abacate, porque ninguém merece aquela história. Eu sempre achei aquela história chatérrima de explicar o perispírito como um abacate, o caroço, aquela coiseira toda. Vamos esquecer isso. Vamos no mais simples, no trivial simples. Kardec nos dá essa definição que fica bem clara aí no Livro dos Espíritos. Quanto ao fato da visibilidade, que ele se refere ali, a gente pode atribuir a isso ao fenômeno da mediunidade, né? Os médiuns videntes, né? Podem visualizar, e a tangibilidade no fenômeno da materialização. Mas isso aí é outra história. A gente está aqui para a gente dissecar um pouquinho do que seria o perispírito. Tem uma obra que eu gosto muito, que é muito simples e muito clara, de Gesiel Andrade, que chama Perispírito, o que os espíritos disseram a respeito. Esse é o nome do livro. E é um livro muito objetivo, porque ele se baseia nas colocações de Kardec e nas colocações de autores confiáveis, que nós conhecemos, sabemos a procedência, e é um livro muito objetivo. Porque não adianta a gente pegar um livro daquele Zimmermann, que é dessa grossura, e tentar ler. Ninguém vai fazer isso. Eu pelo menos não faço. Então, eu gosto das coisas objetivas, claras e de entendimento muito, assim, um entendimento rápido, um entendimento que eu possa assimilar. Então, esse Gesiel Andrade nos dá um resumo bem interessante sobre o perispírito. Ele fala que é um envoltório, é o que Kardec fala também, fluídico, permanente, que reveste o espírito. Então, nós já sabemos, né? Vamos associar esse revestimento do espírito a uma roupinha básica. Vamos associar uma peça íntima, melhor do que caroço do abacate, né? Vamos na peça íntima. Então, seria aquele envoltório, é o que envolve de forma permanente o nosso espírito. É composto, tá, de elementos do fluido cósmico universal. Já vimos ele ali atrás, né? Que, logicamente, nós já sabemos, como ele é o avô, ele dá origem a qualquer coisa, né? Então, está presente em toda parte. Então, o perispírito é formado de elementos do nosso avô, que é o fluido cósmico universal. É o nosso cartão de identidade. E porque é através dele que nós vamos conhecer quem realmente somos nós. Fica tudo impresso ali, tudo gravado, como um grande software, né? O grau, e isso Gesiel nos fala, né, nos tópicos, quando ele vai definindo o perispírito, o grau da nossa elevação moral, né, da elevação moral do espírito, que vai determinar se o nosso perispírito é mais denso ou mais leve, é mais pesado ou mais leve. É a nossa evolução moral, né? E a gente sabe também que os nossos irmãos que estão, né, em uma situação equivocada, como é o caso que nós vamos ver lá na frente, o perispírito é de uma natureza bem mais grosseira. E, para finalizar sobre essa questão do perispírito, né, dessa definição de Gesiel, o perispírito, ele permite ao espírito, finalmente, estar em contato com a matéria. Então, é através do perispírito que o nosso espírito tem o contato com o corpo, né? E recebe desse corpo todas as impressões e todas as sensações físicas. Então, eu acho que deu para a gente entender um pouquinho. Vamos caminhar. É muito interessante essa parte que a gente encontra, vamos lá no nosso lembretinho,
na Revista Espírita de setembro de 1867, quando Kardec fala a respeito dos caracteres da revelação espírita. Ele diz o seguinte: o espiritismo demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por Paulo como corpo perispiritual, isso é, corpo fluídico da alma, após a destruição do corpo tangível. Sabe-se hoje que esse envoltório é inseparável da alma, que é um dos elementos constitutivos do ser humano, que é o veículo de transmissão do pensamento e que, durante a vida do corpo, serve de ligação entre o espírito e a matéria. Matamos, né? Matamos aí. E, finalmente, para liquidar isso aí, vamos ver aonde está essa colocação. Está no Livro dos Espíritos, na questão 27. O perispírito fala a respeito do perispírito no seguinte sentido: ele está colocado, nós já vimos isso também, entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível em suas inúmeras combinações, vamos guardar isso, inúmeras combinações, que nós vamos ver isso lá na frente, com esta e sobre a ação do espírito de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Gente, como tudo isso se processa, como isso é feito, do que é formado, nós ainda não temos a capacidade do entendimento de certas questões relativas a isso. Nós podemos entender o processo, mas os detalhes do processo não será agora que vamos entender. Vamos lá. Então, aí vai entrar os nossos estudos de hoje. Bom, vamos falar a respeito, primeiro, do umbral. Mas o que é umbral? Aí a gente lembra de algumas colocações que estiveram presentes no capítulo 8. Quando André Luiz fala a respeito, né, não do umbral, ele se refere ao abismo, né, que seria uma dimensão mais profunda, né, nós vamos ver o porquê desses conceitos, e vamos entender depois o porquê desses conceitos. Então, aí tem lá no capítulo 8. Pusemo-nos em marcha, abeirando-nos do vale de treva e sofrimento. A sombra tornava-se de novo muito densa. Monstruoso quadro vivo. Vasta legião de sofredores cobria o fundo, um pouco abaixo de nossos pés. A rampa que nos separava não era íngreme, mas compacto e enorme o lamaçal. Procissão de duendes silenciosos e tristes, parecendo guardar todas as características das enfermidades físicas trazidas da crosta. Zonas das trevas, treve sofrimento à nossa vista, região abismal. Gente, isso tudo foi uma colocação, né, que se apresentou no capítulo 8, em que definiu essa região inferior, né? Mas aí nós entramos no que seria o umbral. Mas o que é umbral? O que é umbral? Então, vamos ver agora a definição, o conceito etimológico da palavra umbral. O que é umbral, gente? O que é umbral? Gente, umbral é isso, ó. Isso é umbral. Umbral de uma porta, o conceito etimológico da palavra. Ela é originária do espanhol, umbral vem do antigo catalão limbrar, que por sua vez vinha do latim liminares, relativo à soleira da porta. Em português, umbral passou a significar peça lateral de uma porta ou a ombreira. Em sentido figurado, é a entrada, né? É a passagem, é o ponto de entrada, é o que divide um cômodo e outro, é a passagem. Isso é umbral.
A gente vai entender de uma forma muito interessante a colocação do que realmente é umbral. Prestem bem atenção nessa definição de umbral, que coisa interessante. Esse vídeo que nós vamos mostrar agora é do canal TV Mundo Maior, que tem o título Umbral, Visão Espírita, com Paulo Henrique de Figueiredo, que é administrador, é um pesquisador espírita, inclusive eu tenho várias obras dele, é um pesquisador muito respeitável, e ele faz uma colocação, assim, excepcional. Vamos prestar atenção. Então, gente, só ia para explicar o seguinte, rapidamente, ampliando um pouco mais o que ele nos ensinou, a gente, né, nós, a maior parte das pessoas que conhecem as obras de André Luiz, entende o umbral a partir do que ele passou, né, inclusive tem o clássico, tem o filme e tal. Então, na realidade, André Luiz, ele conhecia o umbral pela ideia, né, que ele tinha de inferno ou purgatório, que ele trouxe com ele através do que a religião o ensinou, né? O catolicismo, por exemplo, tem essa visão de inferno, purgatório. Então, o que aconteceu? Na realidade, ele condicionou o espírito, né? O seu espírito ele ficou condicionado àquela ideia. Então, ele criou aquilo para ele, na realidade, né? A Nete Guimarães é bem interessante, porque a Nete Guimarães, não sei se todos conhecem a Nete Guimarães, é uma pesquisadora também espírita, parapsicóloga, psicóloga, e há 40 anos é espírita e dá bastante palestra, e eu mesma já escutei várias palestras, e é interessante como ela mostra, como ela demonstra um umbral. Inclusive, eu coloquei, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, eu coloquei esse videozinho pequeno dela no grupo, ela falando sobre o umbral. E é bem interessante, rapidamente, para quem não assistiu, é bem interessante a colocação que ela faz. Ela explica claramente que nós, equivocadamente, nós fazemos uma analogia. A gente junta a ideia de umbral, a gente liga a ideia de inferno, né? A gente dá o mesmo significado para as duas coisas. Foi o que o Paulo Henrique explicou aí. Na realidade, as religiões, elas trazem isso para a gente, né? Elas trazem essa ideia de inferno, ser uma zona de sofrimento, ser uma zona de punição, onde todos que estão ali, né, como a Anete mesmo fala, são pecadores irreparáveis perante o Criador e por isso merecem uma punição, conforme ela mesma fala. E é interessante a gente observar isso, porque é exatamente assim que a gente pensa. Então, ela diz que o umbral não quer dizer isso. O significado de umbral não é inferno. O significado de umbral é passagem, é um vão, é como se fosse a passagem entre dois lugares, né? Entre dois planos, entre duas dimensões. Você vai ter que passar de uma dimensão, de um plano para outro. Então, essa passagem é como se você passasse por debaixo de uma porta. Você vai passar debaixo da soleira, né, da porta. Então, é interessante a gente observar isso. É esse vão entre duas dimensões. Na definição espírita, o mundo físico e o mundo espiritual, a gente sabe que, para a definição espírita, esses mundos eles não estão separados, eles se interligam, né? Nós somos parte do mundo espiritual e do mundo físico. Quando a vida ela cessa pela desencarnação, a gente sabe que a vida, né, continua no mundo espiritual. E existe uma coexistência entre esses dois planos. Mas como é que isso se dá?
essa passagem de um plano para outro, ela é instantânea? Ela é rápida? Depende. É o que a Anete fala, e com muita propriedade. Se a gente for buscando nas obras, for pesquisando, a gente vai observar isso. Essa passagem, gente, depende para cada pessoa. Se você está, se toda a sua vida material no plano físico, ela gera em torno de sentidos físicos, né, de sentimentos puramente materiais, óbvio que essa sua passagem de uma dimensão para outra vai ser difícil. Então, cada um tem uma percepção diferente, mas uma coisa é importante a gente ter em mente. Enquanto espíritas, porque o espiritismo veio a desbravar, veio a desmistificar essa ideia de inferno, mas nós ainda, muitos de nós, ainda temos esse sentimento conservador que nós carregamos, né, conosco dessas outras religiões e que nos faz ligar umbral a inferno. Não é isso. É um estado de consciência, né? Quem leu a obra O Céu e o Inferno deve lembrar na parte das comunicações do senhor Sanson. O senhor Sanson, ele desencarnou de manhã, 8 horas depois, estava dando comunicação. Então, olha o grau, né, de apego desse espírito às coisas materiais. Né? Então, a gente tem que começar a tirar esses parâmetros daí. Então, a gente precisa entender e tirar da gente esses pré-conceitos, essas coisas que estão arraigadas dentro da gente, né? Umbral, gente, é a passagem. Todos nós vamos passar pelo umbral. O umbral é uma denominação. Todos nós vamos passar, todos nós. Nós temos que sair de uma dimensão, quando nós desencarnarmos, e passarmos para outra. Agora, o que vai determinar essa passagem, se ela vai ser rápida ou não, se vai ser com sofrimento ou não, se vai ser de um jeito ou de outro, sou eu. É o meu modo de ser, é o meu modo de agir, é o meu apego a tudo que se refere. Quem leu o livro Voltei, do irmão Jacob, ele fala com muitos detalhes sobre essa passagem para o plano espiritual. Então, vamos começar, e quem viu o filme também, O Sexto Sentido, eu não sei se alguém lembra desse filme, que é muito interessante, ele age no filme como se ele tivesse encarnado, né? E no final é que o menino, né, que via ele, fez ele entender que ele tinha desencarnado, quer dizer, ele mesmo. Isso, gente, é muito comum. Muitos desencarnam e não sabem. Como diz a Nete, muitos estão presos no umbral, porque não conseguem passar. Né? Então, ela faz até ela faz uma colocação muito interessante. Ela diz que não é a passagem, não é essa passagem que torna o lugar, porque não existe um lugar, não existe um lugar físico, né? Não é a passagem que torna esse lugar bom ou ruim, é o conteúdo da nossa mente. É o que está na nossa mente, é que vai determinar como será esse nosso processo de sair de um cômodo e ir para o outro. Bom, vamos caminhar. Vamos para outro conceito também muito interessante que nós falamos no nosso estudo passado. Outro tema muito interessante. Crianças no plano espiritual, gente, é um tema muito interessante, mas também muito discutido e é muito instigante da gente conseguir entender como é que se passa essa transformação. E André Luiz, no capítulo 8, ele fala: verifiquei, porém,
que não havia ali uma só criança, apenas adultos, jovens e velhos de todos os aspectos. Ele percebeu que no Vale da Treva e Sofrimento ele não observou criança. Aí, vamos prestar bem atenção agora nesse próximo vídeo que a gente trouxe, que é um vídeo também do canal TV Mundo Maior, que tem como título Crianças no Mundo Espiritual, Visão Espírita, com esse palestrante que se chama André Marosso. Ele é palestrante espírita também há muito tempo, ele é gerente de comunicações da FEAL, da Federação Espírita André Luiz, há mais de 30 anos, e é diretor também e roteirista de cinema. Ele faz uma colocação perfeita do umbral e dessas crianças no plano espiritual. Dá para a gente ter uma noção bem bacana aí de tudo, tanto do umbral como desse espírito criança, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Gente, existe uma obra fundamental de Kardec que muitos espíritas até desconhecem. Porque sempre quando a gente fala de obras fundamentais, a gente pensa o livro dos Espíritos, Evangelho. Existe uma obra fundamental de Kardec que foi publicada logo depois do Livro dos Espíritos, que se chama O que é o Espiritismo. Isso que nós vamos ler agora está nessa obra, O que é o Espiritismo. Vamos colocar lá o nosso lembretinho. O que é o Espiritismo? A questão 154. Olha que interessante. Diz Kardec. Qual é, na outra vida, o estado intelectual e moral da alma de um menino morto em tenra idade? Permanecem infantis as suas faculdades como durante a vida? Resposta. O desenvolvimento incompleto dos órgãos da criança não permitia ao espírito manifestar-se perfeitamente. Desembaraçado desse envoltório, suas faculdades são as que tinha antes de sua encarnação. Não tendo passado na vida, senão alguns instantes, suas faculdades não puderam se modificar. Então, é muito interessante a gente observar isso, porque isso é bem esclarecedor, e a gente pode observar o seguinte: o espírito da criança não é infantil. Senão, não teria nem sentido, né, a questão 199 do Livro dos Espíritos, que fala das reencarnações sucessivas do espírito. Né? Então, a bagagem que o espírito carrega está ali, com ele. O que ocorre é que o espírito ele precisa passar por uma evolução para que ele possa entender a sua realidade espiritual. Como assim? Bom, vamos tentar explicar conforme a Nete Guimarães explicou, muito bem colocado. Ela diz o seguinte, ela diz que quando ocorre a reencarnação, isso falando, fisicamente falando, quando ocorre a reencarnação, o espírito, ele passa por uma... quando ele... até 7 anos de idade, né, ele vai se, fisicamente falando, a reencarnação ela vai se completar, até os 7 anos, né? Vai se iniciar na fecundação e aos 7 anos ela se completa, né? Se a desencarnação ocorre, vamos dizer assim, na metade do tempo, entre 3 e 4 anos, o espírito, ele retorna ao plano espiritual, normalmente, porque ele não passou ainda pelo processo total do esquecimento. Então, ele está mais para lá do que para cá. Agora, se a desencarnação acontece após os 4 anos, a natureza não dá salto, né, gente? Então, o que acontece? É necessário que o espírito, ele passe, ele vai passar tanto na reencarnação,
tanto na encarnação como na desencarnação, ele vai passar por um processo de perturbação. Então, o que acontece? Quando essa criança, vamos dizer assim, ao desencarne dessa criança, depois dos 4 anos de idade, há necessidade de uma adaptação ao plano espiritual, né? Já houve o esquecimento da existência anterior. Então, essa condição infantil, ela vai restringir a capacidade de raciocínio do espírito. Então, por que esses espíritos? Aí é que vem, mas Meimei recolheu, não sei mais quem recolheu, o André Luiz fala dessas entidades no plano espiritual que recolhem exatamente por isso, porque o espírito, ele está, vamos dizer assim, nessa situação infantilizada, porque como a natureza não dá salto, ele tem que entender esse caminhar espiritual que ele precisa fazer. Então, esses espíritos, eles são acolhidos, né? Eles são acolhidos para que eles possam passar por um processo, vamos dizer assim, de evolução, né? Eles possam entender a maturidade espiritual, até chegar à maturidade espiritual. Eles precisam entender todo o processo da condição espiritual em que eles se encontram. Por isso é que a gente diz crianças, mas na realidade não existe espírito criança. O que existe é a condição mental, né, que precisa evoluir para que ele entenda a situação em que ele se encontra, né? Então, o espírito, muitas vezes, ele demora a retomar a consciência. Vamos lembrar até que eu acabei de falar, né, do senhor Sansão. Não são todos os espíritos que são iguais ao senhor Sansão, né? Nessa elevação espiritual. Então, cada caso é um caso. O estado de infância no mundo espiritual, na realidade, ele é transitório. Ele vai depender da maturidade espiritual. Vamos lá, então, para o último tópico nosso, que vai falar sobre a zoantropia. Gente, o que é zoantropia? Vamos lá na definição da palavra, né? O que quer dizer zoantropia? Zoantropia vem do latim zoo, que quer dizer animal, e anthropos, que quer dizer homem, né? Então, é o fenômeno em que esses desencarnados, esses espíritos, eles tomam formas de animais, demonstrando, né, essa degradação tanto moral como espiritual do espírito, né? Tanto espiritual. Do espírito é demais, né? Vamos lá, quais os pedaços do capítulo em que fala sobre isso? Transformai-vos gradativa e naturalmente em perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas. Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico, imagens vivas das regiões infernais, nem mesmo as vergastadas da dor conseguem modificar a boca disforme. Reuniam-se pequenos grupos de entidades que se revelavam por sinistra expressão fisionômica. Homens arrão hirsuto é com pelos, lembra que eu falei sobre isso? Com todas as particularidades de um gigante. Então, gente, falando um pouquinho sobre essa parte, né? A gente tem vários esclarecimentos. Vamos aos ensinamentos, vamos entender esse fenômeno dentro de ensinamentos de um importante autor que fala no livro dele sobre isso. Ele diz o seguinte, eu vou colocar no nosso lembrete quem é o autor e qual o livro. A zoantropia é uma variedade de monomania em que o doente se julga convertido em animal. É um desequilíbrio perispiritual.
Como a criatura pode ser reduzida a uma condição como essa, ainda não dispomos de conhecimentos suficientes para entender o fenômeno, mas a doutrina espírita nos oferece dados para entrever a estrutura básica do processo. A gênese é, obviamente, a culpa. Quer dizer, o início, gente, o início de tudo isso é a culpa. O espírito manipulado com perícia acaba por aceitar sugestões e promover no seu corpo perispiritual as deformações e condicionamentos, assumindo formas grotescas. Isso está no livro Diálogo com as Sombras, na parte que fala das deformações de Hermínio Corrêa de Miranda. Gente, falar sobre isso, eu tive um certo cuidado, inclusive até de não trazer nenhum tipo de vídeo nisso, só apenas as colocações do livro, pelo seguinte, quando eu li as observações de Hermínio Corrêa de Miranda sobre esse tipo de fenômeno, e que é originário da culpa, nós precisamos ter em mente o seguinte ponto, que foi a primeira coisa que me veio à mente quando eu estava lendo esse capítulo. Nós precisamos ter uma imensa compaixão desses nossos irmãos, esses irmãos equivocados, que permanecem ainda nessa condição. Isso é o primeiro ponto. Conforme eu ia lendo, eu várias vezes, em vários momentos, eu cheguei a me emocionar, de ter que parar para conseguir conter a minha emoção. Porque a gente consegue perfeitamente, nesse capítulo que ele fala sobre isso, imaginar o seguinte, eu posso ter sido a oprimida, mas eu também posso ter sido a opressora. A gente não sabe em que situação nós nos colocamos, mas trata-se de espíritos altamente comprometidos. Quando se chega a se permitir, a promover em si mesmo, né, no seu perispírito, uma deformação como essa, uma deformação perispiritual como essa, são espíritos tão comprometidos com a culpa, que isso se processa, não nos é dado nem... como é que isso tudo acontece? Não nos é dado saber como existe essa manipulação. A doutrina espírita nos permite, através de dados, entender apenas. São espíritos que, através de outros, né, são oprimidos pela culpa, por uma série de outros fatores, que são manipulados por opressores, que estão opressores, né, através dos nossos irmãos que ainda estão nesse círculo inteligentíssimo, astuto, exímio de profissionais exímios das trevas, que ainda precisam entender muitas coisas. Nós, é o que eu falei antes, né? Nós não sabemos. Será que nós fomos os oprimidos um dia? Será que nós fomos os opressores, né? Mas uma coisa é certa: vítimas nós não fomos. Na realidade, é a lei de causa e efeito. E é exatamente, vamos dizer assim, não é a punição, é a nossa própria consciência que vai promover isso. Ela está exatamente no mesmo grau, né, é tudo na medida certa. O que precisa ser feito porque nós desobedecemos as nossas atitudes quebraram o desequilíbrio natural das coisas, né? E acabou que nós nos colocamos nessa situação.
são espíritos altamente que tiveram, Hermínio fala isso, né? São espíritos que, encarnados, eles tiveram grande influência, espíritos que podem, encarnados, enquanto encarnados, terem a possibilidade de oprimir, né, outras pessoas, de gozarem de certas imunidades. Então, é bem complexo. Se alguém puder ler esse capítulo, vai verificar com detalhes sobre isso. E aí a gente vai tentar entender agora a relação disso, dessa deformidade perispiritual que é promovida, né, com exatamente o que a gente estudou lá no início, né, dos fluidos. Esses fluidos têm para os espíritos, que são também fluídicos, uma aparência tão material como a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que para nós são as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzir determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, mas por processos diferentes. Isso está onde? Na Gênese, capítulo 14, na parte dos fluidos, item 3. Vamos agora ver a relação que tem o que nós estudamos lá na frente, entendendo o envolvimento do perispírito nessa transformação. O perispírito é o veículo das nossas emoções. As sensações que vêm de fora, recebidas por meio dos sentidos, são levadas ao espírito pelos mecanismos perispirituais. Lembra que nós falamos sobre o perispírito? É nele que se gravam. Lembra que eu falei que era a nossa carteira de identidade? É dele que se gravam as nossas experiências. É a nossa ficha de identidade, com o registro intacto da vida pregressa. É nele, portanto, que se gravam alegrias e conquistas, tanto quanto as dores. Isso está no diálogo com as sombras, na parte de deformações. Meus irmãos, os espíritos que, para finalizar, os espíritos que promovem isso, os ditos opressores, eles não agem diretamente, isso é bom que se entenda. Eles não agem diretamente, eles têm uma grande capacidade de manipulação, né, da hipnose, do magnetismo. Então, eles envolvem, né, o outro, que vai ser passivo dessa transformação, eles envolvem, eles influenciam de uma tal maneira que o próprio espírito sente a solução do problema dele, né? Inclusive isso tem retratado uma obra de André Luiz, que nós vamos estudar com a nossa irmã Zélia, no livro Libertação, eu acredito que seja essa libertação, em que esses espíritos, eles ficam falando para uma mulher, né? Você é uma loba, você é uma loba, é uma loba, você fez isso, você é uma loba, e ela assimila aquilo através da hipnose e se transforma em uma loba. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer bom uso de tudo que nos é dado, de tudo que nós sabemos o que realmente somos. Nós, com certeza, temos que ter a dimensão, o entendimento de que o espírito não retrograda, mas a forma perispiritual se degrada. Vamos pensar muito nisso, vamos pensar e analisar em todas as colocações que nós fazemos, na nossa postura, vamos pensar na nossa transformação íntima, o que nós podemos realmente ser e fazer de bom para nós e para os outros. Muita gratidão, até o nosso próximo estudo. Muito obrigada por ter me dado essa oportunidade de partilhar um pouquinho que eu sei com vocês. Obrigada pela paciência de terem me ouvido, e caminhamos juntos. Muita gratidão, meus irmãos.